Saudações, alunos dos colégios cívicos militares do estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Aula essa que tem como objetivo compreender a importância e as finalidades do uso correto do uniforme escolar, assim como identificar aí o correto uso e o correto cuidado dos uniformes dos colégios cívicos militares. Aí vocês vão me perguntar, mas o uniforme, ele é tão importante assim? Por que eu preciso usar o uniforme? Tudo isso nós vamos discutir nessa aula de hoje. Certamente você reconheceu alguns dos super-heróis na imagem ao lado, estão bastante famosos no período recente, né? Como você reconheceu esses super-heróis? Tá. As pessoas aí, os atores podem até mudar. Se você for pegar um super-herói como o Batman, já teve inúmeros atores que atuaram em séries, filmes, como o Cavaleiro das Trevas. Mas por que a gente sempre reconhece ele? Justamente pelo uniforme. Assim como nós temos aqui o Thor, Homem de Ferro, Pantera Negra, todos devidamente nós identificamos com o uniforme deles. Não importa o ator por trás da máscara, o que importa é justamente o uniforme. E isso mostra uma característica muito importante aí do uso do correto do uniforme. O que o dicionário diz sobre o que é uniforme? Bom, o uniforme é o tipo de roupa usado pelos funcionários de uma empresa, por alunos de uma escola ou por pessoas que fazem parte de uma categoria, farda, uniforme, idêntico de mesma forma, aspecto, tipo, padrão, valor, natureza. Tudo isso aí, então, que o dicionário está nos falando, o quê? É que o uniforme, ele visa justamente uma padronização, que todos se vistam assim da mesma forma para ter essa normatização das pessoas. E também serve para identificação das pessoas. Por isso que o uniforme se torna bastante importante e é usado, por exemplo, nas Forças Armadas, é usado, por exemplo, em demais Forças de Segurança. Também você tem em várias empresas o uso do uniforme, justamente para você conseguir identificar o funcionário, conseguir identificar o cargo que o funcionário ocupa. Então, essa uniformização se torna importante. Veja, até mesmo, nós temos um uniforme aqui no Aula Paraná. O uniforme representa uma só forma, isto é, que é sempre igual e que não varia. Ele é utilizado em vários segmentos, como em restaurantes, tanto para garçons como na cozinha, em hospitais, hotéis, inclusive em times de futebol. Então veja como o uniforme facilita. Numa partida de futebol, você identificar quem que é o jogador do teu time e quem que é o jogador adversário. Você ir num restaurante e identificar quem que é o garçom ou outros funcionários, e assim em várias empresas. Como é que você vai num posto de saúde e sabe quem que é o médico, e quem que é a enfermeira e quem que é a secretária? Eles são identificados pelo seu uniforme profissional. Tá? Através do uniforme, você consegue fazer uma identificação com maior facilidade. Por exemplo, para uma empresa, o uniforme pode ser uma estratégia de marketing, pois dessa forma uma marca pode ser lembrada através da sua identidade visual. E olha aí, isso é muito utilizado, muito importante, que várias empresas utilizem isso. Justamente num período contemporâneo, um período de globalização, a uniformização de uma marca, a uniformização de uma logo, ela ajuda a gente a identificar. Como podemos ver aqui, esse McDonald's no Japão. Se não fosse pelos arcos dourados com fundo vermelho, você não saberia que loja é essa. Você provavelmente não sabe japonês. Ou também esse Burger King em Moscou, na Rússia, o qual a gente consegue identificar o símbolo, mas ninguém aqui sabe ler o alfabeto cirílico russo. Então veja que essa uniformização da marca permite a eles também esse fácil reconhecimento no mundo. Você pode chegar aqui no Japão e daí você não sabe japonês e fala assim, ó, pede o número 1 só e mostra o cartão para pagar. Então você vai conseguir o seu sanduíche. E no colégio? Qual é a importância então da uniformização dentro do colégio? Pois bem, gente, o uniforme é um elemento formativo na vida do estudante. É a verdadeira expressão da identificação do estudante com o colégio cívico-militar. Ao usar o uniforme do colégio cívico-militar, o estudante deve primar pela limpeza do seu uniforme e a correta composição do uniforme a envergar. É de responsabilidade da família e do estudante que o uniforme esteja sempre limpo e passado. Verifique você. Vamos comparar então uma situação com um restaurante. Se o funcionário que te atende no restaurante, ele tem um uniforme sujo, um uniforme rasgado, qual é a impressão que você vai ter da cozinha do restaurante? Será que é uma cozinha limpa? Será que é uma cozinha que não tenha nenhum problema? Então veja que o uniforme se torna importante. E o mesmo ocorre com o colégio cívico-militar.
O uniforme, ele é um símbolo do colégio. Um aluno, quando ele veste o seu uniforme, onde quer que ele esteja, ele está representando a sua instituição de ensino. Então, esse aluno, ele deve zelar pelo comportamento correto. Ou qual será a mensagem que ele vai estar passando para os demais sobre como que é o colégio dele? Se ele for com um uniforme bagunçado, uniforme sujo, o que os outros vão pensar sobre o colégio cívico-militar em que esse aluno participa? Tá? É importante que a família e o estudante compreendam que este, quando uniformizado, traz consigo a imagem de um colégio de referência. Por isso, o estudante deve se sentir orgulhoso de envergar o seu uniforme e como divulgador da imagem do colégio. O espelho reflete você e você reflete o colégio cívico-militar. Então veja essa importância. Você gosta do seu colégio? Você valoriza seu colégio? Então demonstre isso. Por que usar uniforme escolar? Bom, através do uso do uniforme, o colégio tem uma série de vantagens, não apenas para a instituição, mas principalmente para o estudante. Seus pais e responsáveis. Dessa forma, não se limita apenas a deixá-los iguais. Veja algumas vantagens do uso aqui do uniforme escolar. Primeira, economia. Evita o uso de outras roupas, representando uma economia financeira considerável. O fato de você ter aquele uniforme no colégio impede você de ter que trocar camisa várias vezes, ter casacos, outros tipos de blusas. Você já tem um uniforme padronizado que você pode usar diariamente. Outra questão muito importante, a segurança para os alunos, pois ele evita que outras pessoas se infiltrem no meio escolar, possibilita a identificação dos alunos em possível situação de perigo na rua e ainda contribui para evitar a evasão escolar. Como assim? Você pergunta. Num colégio em que todos os alunos estão devidamente uniformizados, fica muito fácil para qualquer fiscal, funcionário ou professor identificar algum elemento estranho dentro do colégio, alguém que esteja vestido diferente. Também, e quando estiver fora do colégio, isso permite também que as pessoas identifiquem no caso de incidência de crime contra o aluno. Então fica fácil a gente saber de onde está o aluno. Houve uma situação, para onde que nós levamos o aluno? Podemos levar para o colégio cívico-militar que vai fazer a identificação desse aluno e entrar em contato com seus pais, em caso de qualquer acidente. Tá? E ainda aí contribui para evitar justamente a evasão escolar, que é a tentativa de fugir do colégio. Afinal de contas, com o uniforme, nós podemos identificar o aluno que está gazeando a aula, porque ele está de uniforme fora do colégio, no horário de aula. Também respeito. Incentiva o respeito às normas e disciplinas impostas pela escola, o que é fundamental para a vida aqui em sociedade. Tá? Outra vantagem é gerar o sentimento de igualdade. Tá? Evita o consumismo e disputas de status, muito comuns entre adolescentes. Atua também evitando determinadas situações discriminatórias que ensejam a prática de bullying. Aquela questão de a pessoa não ter uma roupa nova, a pessoa tem uma roupa, o outro tem, daí fica um tirando sarro do outro. O uniforme é a padroneza, todos têm a mesma roupa. Então, essa situação fica excluída aí do dia a dia escolar. Atenção voltada para o aprendizado. O uso do uniforme mantém o foco do aluno no aprendizado, pois todos igualmente fazem parte do grupo e possuem o mesmo interesse, no caso, a aprendizagem. Ele ajuda justamente a evitar as distrações e você observar coisas que não são o objetivo da escola. Mas vamos aqui então para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Cite duas qualidades importantes do uso de uniforme para o ambiente escolar. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Legal, alunos, conseguiram responder? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, portanto, seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas alguns elementos têm que aparecer. E lembrando que a gente falou de várias sugestões aí de qualidades importantes do uso do uniforme. Eu solicitei apenas duas na pergunta. Então, cite duas qualidades importantes do uso da uniformização para o ambiente escolar. Primeiro aqui que eu destaco, segurança, pois o uso do uniforme permite a rápida identificação de pessoas estranhas ao ambiente escolar. E a outra que eu cito aqui é a economia, pois torna desnecessário o investimento e a limpeza de outras roupas no dia a dia dos alunos. Então, assim, facilita muito o trabalho familiar, do cuidado aí, com a limpeza, máquina de lavar, secar a roupa e por diante. Então, lembrando sempre que o estudante tem como dever comparecer à instituição de ensino devidamente uniformizado. É uma obrigação dele ter isso. E os uniformes a serem utilizados pelos estudantes dos colégios cívico-militares são dois. É o uniforme de aula e o uniforme de educação física. São dois uniformes distintos. Tá? Justamente por quê? Porque geralmente na atividade de educação física vocês acabam suando, acabam se sujando mais. Então você tem essa troca de uniforme para uniforme de aula para assim você poder se manter limpo e poder manter a atenção e o foco nos estudos. Vamos relembrar então a sequência e a composição dos uniformes. Bom, para o uso nas atividades letivas normais e nas formaturas, usado tanto no interior quanto fora do colégio, esse uniforme é composto por uma camisa, uma calça, uma boina e uma jaqueta de tactel aí para os dias frios. Lembrando aí sempre que esse uniforme ideal é obrigatório o uso dele em qualquer atividade escolar. Então, se houver, no caso, alguma atividade externa, fora do colégio, mas seja uma atividade escolar, é obrigatório o uso do uniforme completo. Se houver alguma cerimônia cívica em que esse colégio tenha sido convidado a desfilar, também é necessário o uso desse uniforme para representar devidamente o colégio cívico-militar. Tá, nós temos aqui um exemplo aqui da uniformização. Então, o calçado e o cinto do uniforme é facultativo, isso é, os alunos podem escolher, já que não fazem parte do uniforme distribuído pela Secretaria de Educação. Então, como a Secretaria não dá o calçado e o cinto, tá, não há uma padronização disso. Ficaria bem complicado pegar o número de calçado de todos os alunos para a gente poder tentar fazer uma padronização. Então isso aí é livre. Mas a farda do uniforme é essa farda azul, no modelo azul. Então você tem uma opção da boina azul, uma camisa com farda cor azul, a tarjeta que fica no lado direito com o nome do aluno, o brasão do Colégio Cívico-Militar do Paraná, a tarjeta com o ano e turno do aluno, isso no braço, e também uma calça de azul escuro com friso verde. Tá? Esse aqui é um dos modelos aí que nós temos devido ao uso do uniforme do Colégio Cívico-Militar. E o uniforme de educação física? Bom, ele é usado nos dias em que a turma tem aula de educação física, em eventos esportivos e em algumas atividades extraclasses, quando autorizado e nas formaturas, nos dias que a turma tem aula de educação física por primeiro. Tá? Esse uniforme é composto por uma camiseta manga curta branca, por uma jaqueta escolar elanca, uma calça escolar elanca e um moletom aí também para os dias frios. E como a gente pode ver aqui no modelo azul, você tem uma camiseta branca com o brasão impresso, temos também o casaco de abrigo azul escuro com detalhes e frisos brancos, brasão bordado e velcro na tarjeta, e a calça de abrigo azul escuro com detalhes e frisos brancos. Tá? O moletom pode ser usado por baixo da jaqueta de tactel, entretanto, ele não pode ser usado como peça única sobre a camisa manga curta. Então, há toda essa regulamentação também da devida uniformização do aluno. O que leva a gente aqui para a última atividade aí da nossa aula de hoje. Que cuidados eu, como estudante, devo ter com o meu uniforme? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei, que cuidados eu devo ter com o meu uniforme? Então, nós temos aqui a resposta. É importante prezar pela limpeza do uniforme. Ao chegar em casa, tirar o uniforme e deixar dobrado em local adequado, para que no outro dia ele já esteja pronto para ser utilizado novamente. Lembrando que a família também tem sua responsabilidade com o uniforme, para que ele esteja sempre limpo e passado. Essa é uma recomendação importante de que assim que você chega em casa, você retire o uniforme, porque você aí já estará evitando a possibilidade de sujar o uniforme sem que haja tempo hábil da devida limpeza e organização dele para o dia seguinte de aula. Tá? Então isso se torna bastante importante. E sempre lembrando que quando você estiver vestindo o uniforme do Colégio Cívico-Militar, você está representando o Colégio Cívico-Militar. Então a sua postura, mesmo fora do colégio, no trajeto de casa até o colégio, a sua postura, o seu jeito de se vestir, o que você fala, as pessoas vão estar julgando você de acordo com a instituição de ensino cívico-militar da qual você faz parte. Então, o que vimos na aula de hoje? Bom, conhecemos algumas vantagens da utilização do uniforme, bem como a composição e a forma correta de sua utilização, além de todo o cuidado e zelo que é essencial com essa vestimenta. Então, eu agradeço a todos por mais essa aula e até a próxima!